Pai do Senhor, a irmã Ângela. Pai do Senhor também, a irmã Gil Manuel. Deus abençoe vocês. Irmã Ângela sempre aqui presente, né, irmã Ângela? Deus abençoe. Deus abençoe a nossa irmã de Jesus Viana Lima. Deus abençoe, Ítalo. Deus abençoe, meu amigo. Seja bem-vindo. Hoje estaremos com o nosso amigo e pastor Lenilson. Nós estaremos hoje fazendo continuação do estudo sobre o fruto do Espírito. Boa noite, ídolo. Amabilidade e bondade. Vamos falar sobre esse fruto. Em nome de Jesus. A minha esposa também está aqui, Edilene. Um beijo, meu amor. Jerusa. Deus abençoe, Jerusa. Tu és uma bênção. Minha mana Edileuza. Naninha. Deus abençoe, Naninha. Deus abençoe. Manda um abraço para a família. Nadilson, Tafne, Chaene. Deus abençoe vocês. Nós estamos esperando só o nosso pastor Lenilson entrar. Ronald, Deus abençoe, meu amigo. E daqui a pouco vamos começar. Nós pronto, ele entrou, sem perca de tempo. Vamos chamá-lo, porque vamos ganhar tempo. Falar sobre amabilidade e bondade, saber o que significa isso. Em nome de Jesus. Érica, Deus abençoe. Prazer ter você aqui. Irmã Maria Rita, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado pelo apoio, Deus abençoe. Josiane também, Deus abençoe. Glória a Deus. Paz, meu pastor, já mandei. Deixa eu mandar de novo um convite para o senhor. Só um minuto. Pronto. Vamos falar hoje sobre esse fruto, amabilidade e bondade. Ô, meu pastor amigo, Pai do Senhor. Amigo, a paz do Senhor, como é que você está? Quanto, Isso, quanto agora tempo, ficou hein? bom. Aí tá certo. Deus abençoe, meu pastor. Rapaz, que prazer, que Feliz. alegria de estarmos juntos. Prazer é todo meu, viu? Prazer é todo meu de ter o senhor novamente para a gente conversar sobre o fruto do Espírito. O senhor tem sido uma benção. As suas lives têm sido uma benção, viu? Quarta e sábado. Nós estamos acompanhando. Deus abençoe o senhor, a Amém. sua família. Semana passada, infelizmente, não deu, porque o nosso pastor teve um compromisso, mas aprove a Deus que hoje está dando tudo certo, em nome de Jesus. Amém, verdade. É uma alegria nós estarmos juntos, estamos aprendendo juntos. Irmão Gerson aí de Rio Tinto, a paz do Senhor, Deus abençoe os irmãos de Rio Tinto acompanham aí. E está, infelizmente, semana passada, devido ao trabalho, não foi possível nós estarmos juntos, sentimos saudades, de darmos encaminhamento, de aprendermos sobre a palavra de Deus. E estamos falando do fruto do Espírito, né? E hoje será sobre a amabilidade, em algumas traduções traz como benignidade e a bondade. Tá? Podemos dizer aí que são alguns estudiosos bíblicos, outros que foram os precursores aí dessa exegese bíblica, até diz que são as irmãs gêmeas, que andam de mãos dadas, né? A benignidade e a bondade andam juntas, né? Fundamentadas no amor. Como nós já falamos a respeito do amor, todas essas qualidades do fruto do Espírito, assim dizemos, estão fundamentadas, arraigadas em amor. Pastor, antes do senhor dar continuidade, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Alex, que está aqui. Elias Amém. Figueira, o Figueira. O senhor sabe quem é o Figueira? Que anda com o pastor? Figueira, meu amigo, Sim, quem não conhece Figueira não conhece a DPB. isso é verdade, é verdade. Deus abençoe a todos. Pastor, fique à vontade, em nome de Jesus. Amém, Vamos meu querido. conversar. Sempre é bom estarmos aqui. Mandar um abraço também para minha prima Bia, que está ali em Três Rios, está nos assistindo, os irmãos que
nos solicitaram aqui, a gente está também mandando alguns convites, que sempre entram conosco, mas que Deus vai continuar abençoando a todos. Nós vamos aí prosseguir hoje, né, falando sobre amabilidade. Relembrando nosso texto base para esse estudo, que é a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Professor Marcelo, mestre, evangelista ali de Nova Iguaçu, que saudade. Eu assisti um vídeo dele de uma live, é um mestre por excelência. Marcelo, irmã Cleide, Deus abençoe a vida de vocês aí em Nova Iguaçu, em nome de Jesus. Então, nosso texto base em Gálatas, Paulo escreve essa carta, fala sobre o Espírito, e hoje a gente vai estar falando aí sobre amabilidade ou benignidade. E o próprio termo, pastor Ronaldo, ele já traz para nós, né, a gente sempre comenta aqui, como definir algumas dessas virtudes, né, produzidas pelo Espírito, e sempre vamos enfatizar isto: o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo. Tá? Teve uma live que a gente comentou sobre o amor, eu recebi uma mensagem falando assim: pastor, o que o senhor falou ali é muito lindo na teoria. E eu falei, mas o que eu falei ali não é teoria, é prática daqueles que andam e vivem pelo Espírito Santo. Há uma ilusão das pessoas pensarem que o que Deus colocou aqui está num patamar tão alto que não iremos viver. O patamar é alto, ele não baixa o seu padrão. Mas não é o padrão de Deus que se abaixa, é o Espírito de Deus em nós que nos eleva. Por isso Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. É o Espírito que nos eleva para estarmos e cumprirmos e obedecermos os padrões divinos. Então, qualquer resquício, voltando a falar, enfatizar com os irmãos, de atitudes, mas eu sou bom, eu sou gentil com as pessoas, eu faço isso. Isso são qualidades humanas e não fruto do Espírito. Produzido pelo Espírito, é com certeza que sua alma, o seu corpo, sua mente jamais ia fazer se não fosse o Espírito de Deus. Presbítero, estudioso, pastor Janaílson Calado, Deus te abençoe, meu amigo. Então nós vamos perceber que se não fosse o Espírito Santo, não conseguiríamos produzir este fruto. E a amabilidade, né, ou benignidade, que é uma característica de pessoas amáveis, pessoas que manifestam o bom, o bem, ou seja, ela tem a manifestação da gentileza. Muitos confundem pensando que o benigno, o amável, ele é um bobo, ele é o que suporta tudo, né? Mas a amabilidade, teremos aqui um fruto do Espírito que muitos hoje estão precisando produzi-lo, porque nós estamos no mundo, pastor, no momento do mundo, pastor Ronaldo, de muitas e muitas intoxicações, pessoas amargas, pessoas amarguradas, pessoas que deixam as angústias da vida me tornarem amargas. Estão igual Noemi, né? Me chame de Mara porque eu estou amarga. E o fruto do Espírito, da amabilidade, da benignidade, produzirá em nós, para nos nossos relacionamentos como igreja, edificar uns aos outros, na nossa relação, manifestar esse caráter de Deus e neutralizar essas amarguras que estão sendo postas neste mundo atual. Nosso irmão Mateus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, já queria fazer um contraste aqui, neste momento, que a benignidade, ela é a vacina e o antídoto para as pessoas amarguradas. Porque Deus nos permite viver amarguras, mas nós não devemos nos tornar amargos. Nós experimentamos amarguras, mas nós não nos tornamos amargos. E nesta relação, Paulo até escreve, nos primeiros versículos que eu gostaria de ler, carta aos Efésios,
capítulo 4, versículo 32, o apóstolo Paulo vai dizer antes. Por que ele fala antes? É porque ele tem um contraste no versículo anterior. Ele está dizendo, ao invés de fazer o que está no versículo anterior, façam isto. Então, qual é o versículo anterior? Essa foi proposital, essa fala. O versículo anterior, 31, que ele vai dizer, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de vós. Mas antes, sede uns para com os outros benignos, amáveis. Olha o que Paulo já está nos trazendo. Ao invés de você deixar a amargura, a cólera, a ira, tira isto e deixa a amabilidade, a benignidade. O que tem que fluir de você é a benignidade. Então está aqui um ponto inicial muito importante nas nossas relações de irmãos, na nossa relação de igreja, na nossa relação com o próximo, a nossa relação com este mundo. Eu tiro a amargura. É interessante que ele fala, seja tirada. Alguém tem que tirar. Ela não sai sozinha. E esse termo do grego aqui, tirar, né, ele não é só chegar e pegar algo e se locomover. O tirar aqui é bater. É como se algo tivesse preso e você vai começar a bater em volta para chegar até a raiz e retirar por completo. É uma coisa como se fosse remover uma árvore. Ou seja, retire por completo. Vai dar trabalho, mas não deixe a amargura dominar teu coração, teus sentimentos. É impressionante hoje o nível de cólera que as pessoas estão enraivecidas. As pessoas não conseguem, às vezes, conversar durante 5 minutos. Se exaltam. Durante 2 minutos, determinado assunto, há uma transposição. Outros mudam a sua face, mudam o seu semblante. Se há uma discórdia de pensamento, de ponto de vista, de colocação, de decisão, não se manifesta a amabilidade. Se manifesta a ira, a cólera, a gritaria. Esse termo aqui é impressionante. Por que eu digo isso? É uma curiosidade, de uma certa vez uma pessoa falou, né, sobre a casa, a residência de determinados irmãos. Né? E o vizinho, uma vez, comentou e falou, rapaz, naquela casa ali, aquele pessoal, olha só o vizinho, falou assim, nem parece crente, porque o que gritam lá caiu, se escuta na rua toda. Até nas relações, olha só, é uma das formas de testemunho. Tire a gritaria. Olha que Paulo, a Bíblia fala, tire a gritaria. Ou seja, essa elevação da voz, essa explosão, e coloca o que? Amabilidade. Que Deus, a todos quantos nos assistem nesse momento, irmã Elaine, Cristina ali de Barra Piraí, que eu vi que entrou aqui, a todos que estão conosco, que este fruto seja produzido pelo Espírito Santo de nos tornarmos amáveis. Eu gostaria de fazer esse contraste nesse aspecto do fruto do Espírito, para as pessoas começarem a entender o quanto a carne muitas vezes está nos dominando. O quanto a carne está dominando a atitude e comportamento e as pessoas não permitem serem guiadas pelo Espírito, dominadas pelo Espírito, né? Andar em Espírito para produzir o que é do Espírito. Erasto, Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Então, a amabilidade é um fruto do Espírito e Deus se torna favorável para quem é amável, porque é uma característica de Deus. E todas as vezes que eu demonstro benignidade, que eu demonstro amabilidade, que eu amo, que eu sou gentil em situações que são contrárias a eu ser gentil, olha o que Davi fala de Deus. Na verdade, eu vejo aqui Deus falando no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 22 e o versículo de número 26. Com o benigno, com o amável, te mostras benigno.
e com varão sincero te mostra sincero. Então, a proporção da amabilidade de Deus para comigo é a proporção da minha amabilidade com meu irmão. O quanto eu demonstro amável, o quanto eu demonstro gentil, é o quanto Deus também demonstra para nós. E é interessante isso porque, ao demonstrar isto, essa experiência que as pessoas têm com amabilidade, o gerará neles o interesse e testemunho de Cristo. Como nós sempre falamos aqui, dando fruto, e o fruto não alimenta a árvore, o fruto alimenta outro, dando fruto, nós vamos produzir vida. Imagina este fruto, amabilidade, num ambiente cheio de ira. Imagina a benignidade sendo oferecida num ambiente cheio de cólera. As pessoas iradas, as pessoas estão enraivecidas. E o que você oferece? Amabilidade. O que você oferece? Gentileza. O que você oferece? Bondade. Ou seja, isso no mundo espiritual quebra toda ação demoníaca. Eu creio que quando Paulo escreve aos Coríntios, falando as nossas armas não são carnais, sim espirituais, estas são as nossas armas. Alguns fantasiam espada cortante, alguns fantasiam raios fumejantes. As nossas armas espirituais que aniquilam a maldade são essas. Quando o inimigo vem com o mal, quando o inimigo vem com a fofoca, quando o inimigo forma um montinho, quando o diabo constrói mentiras, calúnias ao nosso respeito, e você, pelo Espírito de Deus, porque isso aqui não é produzido pela carne, é somente pelo Espírito de Deus. Tu chega pelo Espírito de Deus e demonstra gentileza. Imagina você demonstrar gentileza para aqueles que lhe caluniaram. Você demonstra amabilidade para aqueles que tentaram lhe derrubar. Isto é uma arma espiritual poderosa. E é o Espírito de Deus que está em nós. É o Espírito de Deus, o Erasto aqui completou, somente pelo Espírito de Deus nós vamos conseguir ser amáveis. Então, a amabilidade ou a benignidade, ela traz consigo esta ideia de você, da gentileza, do saber falar, porque quando eu sou amável, eu não estou falando aqui de temperamento, mas nós conseguimos saber, o Espírito nos orienta como proceder, como falar. Você chama a atenção das pessoas, você consegue corrigir as pessoas sem maltratar as pessoas, sem pisar nas pessoas, sem menosprezar as pessoas. Você coloca a sua posição independentemente do ambiente. E este ambiente que te cerca não tira este fruto da amabilidade dentro de você. Eu acho interessante muitos testemunhos que algumas pessoas têm. Eu já ouvi uma vez alguns sobre isso, mas é quando Deus quer trabalhar. Eu falei da paciência, a tribulação. Mas quando Deus quer trabalhar a amabilidade em nós, o que ele faz? Ele coloca o quê? Invejas ao redor. Quer uma pessoa mais amável do que José? Esse texto, desde semana passada, quando eu estava meditando nesse texto, eu peguei e estava lendo um pouco sobre José. Como José, ele se tornou amável. Como ele foi bom. Aprendendo como. Qual foi os nutrientes para gerar naquela árvore este fruto da amabilidade? Aí você vê, inveja dos irmãos. Inveja dos irmãos. Aí você vê, traição dos irmãos. Pastor, quem deveria... Pois não. A gente tem que aprender vivendo na prática, né? O evangelho, ele é prático, não é só
você só ouvir, tem que praticar. Então Deus faz isso conosco mesmo, a gente tem que passar pela prática mesmo. É difícil, mas se a gente estiver ligado em Cristo, nós vencemos. E está aí, às vezes, um equívoco muito grande das pessoas quererem se livrar do processo. Se livrar, vou abrir os termos aqui, dos vales. Se livrar das covas. Se livrar das estradas que Deus determina. Muitos, uma vez eu dando um estudo aqui na igreja, algumas pessoas depois vieram comentar comigo sobre esse ponto de vista. Eu falei, quantos já não pregaram assim? A respeito de José mesmo. Estou falando aqui da amabilidade sem fugir do nosso texto, da nossa linha de pensamento. Não diga o seu sonho para ninguém. Porque José contou o sonho. Se José não contasse, não provocaria o que provocou. Se não provocasse o que provocou, ele não chegaria. Ou seja, não contar o sonho é porque as pessoas querem se preservar do processo. Pronto, voltou. Elas querem se... Opa! Voltou aqui. Elas querem se preservar de... Elas... Tá travando. Deixa eu ver. Só tá um pouco travando aqui, pessoal. Mas... Pronto, pastor. Vamos voltar aqui. Muitas pessoas não querem passar pelo processo, mas quando, na verdade, este processo é que vai produzir os frutos em nós. Então, quando nós entendemos que o processo ele é preciso, ou seja, eu vou entender que num ambiente, assim como num ambiente de tribulação, a paciência é produzida, eu frutifico paciência, eu também entendo que num ambiente de inveja, num ambiente de amarguras, num ambiente de calúnias, Deus trabalha em nós a amabilidade e bondade. Eu só vou conseguir ser amável, e Felipe, Elaine, aí de Barra do Piraí, Deus abençoe vocês. Eu só vou conseguir ser amável, o jovem Dani, quando, irmã Ingrid, quando eu estiver nesse ambiente. Ou seja, invejaram, traído. Aí as pessoas perguntam, Senhor, por que isto? Para você produzir fruto. Isto é o regar de Deus. Isto, posso dizer, é a terra que Deus arou para a gente frutificar. Ou seja, a benignidade, a amabilidade se manifestam aí. Eu fico impressionado com a declaração de José. É impressionado mesmo. Ele vira para os irmãos e fala, eu sou José que vocês venderam. Mas Deus, vem cá, não tenho mágoa de vocês, eu amo vocês. Imagina, tu imagina, né? Porque quem tentou lhe matar, quem sentou na mesa com você, quem comeu o mesmo pão todas as manhãs com você, quem viu você crescer, quem tinha que proteger você, ele traiu, lhe machucou. Mas ele entende como um processo nessa situação para frutificar, para ser amável. Que Deus, através do seu Espírito, nos ajude. Nos ajude a quê, pastor? A demonstrar amabilidade, a demonstrar a benignidade. Este fruto poderoso. Porque, pastor Ronaldo, quando as pessoas provam deste fruto, é como o faminto. É como o faminto. Há uma faminta, sedenta. É como o sedento no deserto encontra água fresca. Porque ele vai dizer, como pode isso? E se constrange. É interessante porque Paulo diz em Efésios, em Romanos, que a bondade, ou seja, a amabilidade, a benignidade de Deus nos constrange. De que forma? Você não merece, mas ele ama. Você passou uma situação que você sabe assim, olha, eu preciso reconhecer, eu preciso melhorar com Deus, mas Deus faz algo com você que te deixa constrangido. Ou alguma pessoa faz algo com você que te deixa constrangido. Te constrangeu, você fala, rapaz, não preciso disso tudo não, que é isso?
Ou seja, a demonstração da amabilidade dessa pessoa me constrangeu. O fruto da amabilidade, ele constrange as pessoas. Quando as pessoas experimentam, elas ficam constrangidas. Elas falam, meu Deus, como é que eu posso? Eu estar agindo assim com ele. Olha o que ele me oferece. Olha o que ele está me dando. Olha como ele está frutificando. E, ou seja, tem pessoas nos vendo neste momento que podem estar passando por processos complicados, em relações difíceis, em relações complicadíssimas, mas Deus está dizendo, este fruto vai constranger o outro. Este fruto vai trazer constrangimento, mudança e transformação no outro. Além de você estar sendo transformado, o outro vai ser transformado por este fruto. Ao invés de você querer matá-lo, né? Como muitos cantam por aí, você não precisa matar, não. Imagine as pessoas esperando de mim alguma palavra de confrontamento, uma palavra que vai machucar. Não, ele vai descontar. Ele vai descontar, ele vai devolver. Quer ver? Aí você chega e é amável com aquela pessoa. Você desmonta a pessoa totalmente. Exatamente, pastor Ronaldo. Exatamente. O fruto da amabilidade, ele é um paradoxo para o carnal. Ele quebra as estruturas carnais. O fruto da amabilidade. Todo mundo irá e vai estar aguardando, esperando todo o confrontamento. Mas você vai chegar e demonstrar a amabilidade, a benignidade, esse caráter de Deus. Ou seja, o outro fez o mal e espera que você também o faça. O outro fez o errado e espera também que você o faça. Mas, Desculpa, pastor, pode terminar, desculpa. Não, pode falar, mas eu só vou concluir essa ideia aqui. Porém, o que Deus nos fala de forma tão poderosa é você pegar o mal e colocar o bem. O poder de Deus em nós, através da natureza de Cristo, faz com que o mal se torne bem. Ou seja, as palavras que Deus usou para José. Vocês pensaram que estava fazendo mal. E Deus pegou todo este mal e transformou em bem. A natureza de Deus é tão perfeita, que até o mal nela é bem, é bom. É como Martinho Lutero falou, né? Até o diabo é o cachorrinho na coleira pelo instrumento de Deus. Então essa natureza que está em nós, por mais que alguém nos faça mal, não tem condições de manifestar o mal novamente. O que se manifesta é o bom, é o bem de Deus, é a bondade de Deus, é o amável de Deus. E como você disse, as pessoas estão aguardando ali a maldade, a palavra dura, estão aguardando alguma coisa complicada, e o que ocorre, na verdade, muda totalmente as palavras. Eu digo isso com muito cuidado. Eu olho aqui para o relógio aqui, porque a gente começa a falar e a hora vai embora, mas muitas pessoas estão no mesmo caminho de Roboão, um caminho difícil. Qual o caminho? Não escutando os conselhos de quem tem sabedoria. Meu amigo Adeildo, lá de Mituaçu, e a todos, a paz do Senhor. Quando Roboão assumiu o trono que Salomão faleceu, os sábios anciãos falaram para ele, diga uma palavra amável para o povo. Uma palavra amável para o povo. Os amigos de Gideão, jovens, falaram, não, diga uma palavra dura para o povo. Seja duro. Os antigos falaram, seja amável. E os jovens, seja duro. E o que acontece? Quando ele está sendo duro pelo povo, há um montinho, há uma turbação, há uma turbulência total que o reino é rasgado. E eu digo uma coisa, alguém fala, pastor, mas Deus não falou que ia rasgar o reino? Falou. Mas Deus poderia ter feito isso em outra época, em outro momento. Mas por que fez ali com ele? Porque ele não seguiu o conselho de ser amável. Tem justiças de Deus que irão vir, mas às vezes nós nos colocamos nessa justiça por falta de amabilidade.
provocamos fúria aonde não devemos provocar. E estudando esse texto, eu digo uma coisa até para próprios, quem nos assiste, quem vai assistir após, até os próprios pais, pastor Ronaldo. Porque Sim. Deus fala, os filhos honram os pais, mas pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E uma vez ministrando sobre isso, eu falei, o provocar da ira está na falta de amabilidade. O provocar da ira. Tem pais que não sabem falar e provoca ira. E a Bíblia diz, não provoque ira. Assim como é dever do filho te honrar, é dever do pai saber falar, ser amável, ser cortês. Não é ter... Muitos pensavam que ser pai é aquela imagem de dureza, do turrão. Cada um tem a sua criação cultural, sim. Mas a ira não devemos provocar. Tá? Eu vou trazer... Você comentar alguma coisa, pastor? Pode ficar à vontade. Não, eu só ia dizer que a sociedade onde estamos vivendo já está acostumado com tanta maldade, com tantas palavras ferinas, que quando você é amável, quando você traz palavras calmas, o ambiente, as pessoas levam um susto. Porque elas já estão acostumadas de ter briga, de ter discussão. Mas quando você chega com uma palavra amável, uma palavra, né, com amabilidade, tranquilo, sem gritaria, como o senhor bem falou, porque depende muito também do tom de voz que você conversa, né? Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia para mim deixar o senhor falar, a minha esposa sempre falava para mim assim, fala baixo, Ronaldo. Fala baixo, Ronaldo. O povo tá pensando que tu tá brigando, mas eu não tô brigando, mas o povo pensa sobre falar, baixa. Então eu fui aprendendo a isso, você tá entendendo? Então tem que chegar com isso, tem que ser amável mesmo. Em todos os lugares tem que ser amável, não tem onde correr não. Eu achei interessante esse seu exemplo, por quê? Porque todos nós vamos ter várias áreas que o Espírito nos dominará e nos ajudará. Não é? Há umas condições que o Espírito sempre precisa nos ajudar. Ou seja, tem áreas da minha vida que é para testemunho de Cristo nessa relação. Ah, mas eu aprendi, mas o Espírito vai me moldar. Esse é o processo que nós temos da santificação para a frutificação do Espírito. Né? Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a ser tocado pelo Espírito. Eu digo isso, quem se deixa ser moldado pelo Espírito, pastor Ronaldo, o Espírito vai mostrando, vai direcionando para ele, vai alterando, vai modificando. Aí você olha assim, mas por que alterou esse comportamento, alterou essas condições? Por causa do Espírito. Uma das coisas que o Espírito descia sobre mim foi no trânsito. Você sabe que eu era do Rio de Janeiro, era 2, 3 horas no trânsito. Você vê o semáforo na sua frente ficar verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, e você não sair do lugar. E aquela pressão, buzina, moto, estresse, eu costumava dizer que tinha um demônio do trânsito, mas na verdade era a carne do trânsito mesmo. Não era demônio, não, era a carne. Né? Porque eu entrava dentro do carro e me transformava. Até que comecei eu mesmo, calma aí. Que crente sou eu que no volante eu mudo? Onde estão os meus princípios? Porque nós aí somos cristãos. É neste momento somos cristãos. Alguém me fecha no trânsito. Alguém pega a vaga, alguém passa à sua frente. Todo esse conjunto, há uma ideia equivocada que nós só recebemos Deus dentro da igreja, em conjunto. Parece-nos essa falsa ideia de espiritualidade que é só ali, que saiu dali, eu não sou espiritual. A minha espiritualidade está aonde eu estou. E muitas vezes eu já vi isso. A pessoa está num volante, é fechado, fala palavras torpes, palavras de baixo escalão. Tu fala, como assim? Aí depois está lá no púlpito, ministrando, falando
Aí você diz, meu amigo, a amabilidade, a bondade, o preencher do Espírito, ele tem que estar por completo, é a plenitude de Deus em nós. E tem gente falando assim, pelo amor de Deus, para, pastor, porque é muito complicado. Não é não, é deixar o Espírito descer sobre você. Nós saímos das trevas, viemos para a luz para darmos fruto. Vai dar vontade de falar? Vai, mas o Espírito vai te dominar. Vai dar vontade de apontar? Vai, mas o Espírito vai lhe dominar. E isso é que está cheio do Espírito, pastor Ronaldo. Está cheio do Espírito, é aí. Está cheio do Espírito, é quando todo mundo morando lá. Eu morava no interior do Rio, né? 3, 4 casas lá no quintal. O outro fez a cerca 2 centímetros, passou o muro lá. Eu quero esses 2 centímetros, porque esse terreno mata o outro. Por causa de 2 centímetros, cadê a amabilidade? A forma de falar, a forma de conversar, a forma de interagir. Onde está esta manifestação do Senhor que vem dos céus sobre nossas vidas? Jesus falou, se te obrigarem a caminhar 1 milha, vai 2. Ô, irmão Robson, Deus te abençoe. Tu imagina isso? Se te pedirem a túnica da capa, que isso? Demonstração de amabilidade, que eu não estou preso às coisas daqui ou dali. Ou seja, a nossa dimensão de relacionamento é com o Altíssimo. E isto precisa ser vivido. Que o Espírito do Senhor venha nos trazer esta reflexão, pastor Ronaldo, de que realmente manifestamos gentileza, manifestamos bondade. É interessante que quando Jacó está saindo ver os pastores, ele chega lá perto de Labão, e ele vai ver que a pedra não era removida do poço. E ele ficou lá olhando. Eu acho essa atitude interessante de Jacó. Ele está lá olhando. Mas por que ninguém remove a pedra? Ninguém remove a pedra. Ninguém remove a pedra. Até que chegou todo mundo, porque tinha um costume ali que só removia a pedra que todo mundo chega. Agora imagina se Jacó fosse precipitado, impossível. Vou remover essa pedra, eu quero beber água, eu estou cansado, eu quero poço. Mas entende momento, tempo, a hora, de tudo. Isto é importante. O fruto do Espírito nos dá essa percepção. Né? A irmã Elaine está falando ali, negar a nossa natureza humana. Porque o difícil é deixar o Espírito dominar esta natureza. Muitos pedem a Deus tantas coisas. Eu vou dizer o que eu peço a Deus mesmo, que a minha carne a cada dia seja mortificada, pregada na cruz, e para que o Espírito e Cristo viva em mim através do seu Espírito, para nós demonstrarmos esta amabilidade. E a bondade, eu estou vendo que estamos correndo tempo aqui, a bondade que é junto, que é mostrar o bom, que é manifestar Deus. Então, ser bom é manifestar o caráter de Deus. E eu não sou bom com quem é bom. Uma das coisas que é mais transcendente do Evangelho é essa. Eu vou falar aqui, a minha esposa está ali, daqui a pouco ela vai brigar comigo, mas o que eu vou falar? Ela fala, você tem que largar de ser bobo. Aí eu, largar de ser bobo? Mas por quê? Porque você está ajudando quem não devia. Aquilo ali não é. Mas eu tenho que ajudar o quê? Estabelecer parâmetro de quem merece separar. Eu estaria demonstrando bondade. Porque, na verdade, eu tenho que frutificar. O meu fruto, que é para quem experimenta, não é... Uma irmã colocou assim, toda mulher é assim. Mas o fruto, ele na verdade, não é para mim. É para o outro. Então, esta demonstração da bondade, para quem não merece, é a demonstração do caráter de Deus. Assim como eu também não merecia, lógico que não vamos ser imprudentes. Lógico que vamos ter equilíbrio.
Lógico, com certeza. Estou aqui falando ou pregando contra essas coisas de uma forma deliberada, né? Seria até uma imprudência minha falar dessa questão, tá? Mas eu estou dizendo que as pessoas não estão demonstrando a bondade mais. Estão se tornando mais fazendo uma seleção seletiva, uma acepção. Não, se me ajudar, eu ajudo. Se não me ajudar, meu irmão, se vira, é com você. Aí eu fico perguntando se o Mestre Jesus fosse assim para conosco, se Jesus olhasse dessa mesma forma para conosco, porque quem vai me retribuir não é a pessoa. O interessante é isto, porque o fruto eu ofereço para a pessoa, mas quem me retribui é Deus. É extraordinário essa questão, porque quem retribui é Ele. Ou seja, quem nutre a minha vida é Ele. Eu apenas vou colocando para quem for. E as pessoas precisam entender isto, nesta nossa relação, porque aí a gente consegue entender, consegue viver este evangelho. Deus é gracioso para conosco. Sim, com certeza. Eu olhando sobre isso, o Salomão disse uma coisa, pastor Ronaldo, que eu fiquei assim impressionado em Provérbios 21, ele vai dizer assim, ó, o que segue, a justiça e a bondade achará vida, justiça e honra. O que segue o caminho da bondade. Esse texto, para mim, ele foi muito impactante. Primeiro que você tem que seguir. Não é um local que você chega, é um caminho a ser traçado. É um caminho a ser percorrido. O que segue? Ou seja, é você olhar quais são as características da bondade. É isso aqui, eu vou aqui, essa é a bondade. Quando você está seguindo a bondade, você encontra coisas. Não é dinheiro que você vai encontrar seguindo a bondade. Não é aplausos que você vai encontrar seguindo a bondade. Não é reconhecimento humano humano aqui não. Mas Deus lhe nos dá vida. Primeira coisa, vida. Vida. Uma pessoa bondosa, ela tem vida. Vida. Porque ela fica livre de amarguras, ela fica livre de ressentimentos, ela fica livre da culpa. Quantos ficam culpados? Nossa, eu poderia ter feito, não fiz. Poxa, era mesmo para fazer isso, eu não fiz. Isso fica remoendo na mente das pessoas. Ou seja, a bondade me livra da culpa. A bondade me livra da consciência pesada. Poxa, olha, eu tinha que ter ajudado. E passou aí, e fica na mente. A bondade me livra disso tudo, porque ela vai me dar vida. Vida. Segundo, a bondade me dá justiça divina. E a bondade me concede honra divina, não humana. Então, se as pessoas soubessem, para que pudesse viver isto, viver esta bondade, não retribuir como o outro, ele pensa que o outro merece, né? Que manifesta a bondade, ela vai manifestar esse caráter divino. Como Deus é bom. Eu tenho um texto que Jesus fala em Lucas, no capítulo 6. Deixa eu compartilhar ali com os irmãos. Versículo 32, ele vai dizer, se tem traduções que falam amor, outras traduções que falam bondade. Tá? Se forem bons somente para aqueles que são bons, que recompensa tereis? Até os pecadores são assim. Olha só. Tem pessoas que o evangelho, tem alguns que pensam que o evangelho era mais fácil, né? Era mais fácil, né? Então Jesus fala, que recompensa tereis? Se fizeres bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Os pecadores, ele está falando, quem não tem a minha natureza,
Quem vive na prática do pecado faz a mesma coisa. Eu vos chamei para serem diferentes. Imagina, este é um evangelho de que alguns falam, pastor, isto está ultrapassado. Não está ultrapassado. Isto é o retorno. Isto é o retorno. Tem muitas vidas que têm que pegar uma placa de retorno para nós voltarmos a esta essência do evangelho. Essência de Cristo falando para nós. Hoje as pessoas estão pensando que o evangelho é uma ponte para a satisfação de desejos. Que pensando que o evangelho é uma varinha mágica para realização dos seus sonhos pessoais e não dos propósitos de Deus. E nem pensam mais em frutificar, nem pensam mais o que é fruto do Espírito, caráter de Deus em suas vidas. Que Deus nos ajude a viver isto aqui. Eu fui lendo novamente, é um texto que você lê, eu fui lendo novamente, eu fiquei assim, meu Deus, o quanto eu preciso. O pastor Ronaldo ele vai dizer, se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Imagina isso. Nenhum. Olha o evangelho que Jesus está dizendo. Os pecadores emprestam também. Amai aos vossos inimigos. Fazei bem para quem lhe persegue. Emprestai sem nada esperar. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo. Versículo 35. Porque ele é benigno até para os ingratos e maus. Que é um grande galardão, aqui está. Será grande o vosso galardão. Pensar quando você manifesta esta bondade de Deus na sua vida, bondade de Deus para o outro, bondade de Deus nesta relação como igreja. Outro dia, a gente sabe que tem muitas questões em relação a isso, mas outro dia eu tomo um remédio periodicamente, né? Estava acabando, eu fui comprar, e eu cheguei para comprar aqui na Epitácio. Aí eu fui lá na Epitácio comprar, e na Pague Menos aqui, e quando eu estacionei o carro, veio uma mulher com uma receita na mão. Ela veio com a receita na mão. Ela falou, moço, não sei o que e tal, e eu nem dei ouvido a ela. Essa foi a verdade, nem dei ouvido a ela. Nem dei ouvido. Eu entrei na farmácia para comprar um remédio. E engraçado que quando eu estava na fila, que tem um distanciamento da fila para você ficar, ela estava lá na porta, aquela visão dela. E na minha cabeça veio aquilo. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Quando foi que isso aconteceu? Quando negaste a um desses meus pequeninos. Eu parei assim e falei, meu Deus do céu. Quanto às vezes nós estamos na nossa rotina que não se importamos mais com o outro. Estamos tomados por um egoísmo e egocentrismo muito grande. Eu fui na porta, eu falei, qual é o remédio? Ela mostrou a receita, que estava sem condições de comprar, menos de R$50. Nós compramos lá, e eu fui para casa com esta lição em mim. Nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco a dinâmica do mundo está nos isolando da verdadeira essência do Evangelho. E este Evangelho que Jesus disse aqui, seja bom, manifesta a bondade. Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Quando as pessoas se alimentam daquilo que Deus lhe deu. Quando é muito pouco. Eu tive uma experiência semana passada que eu vi uma família chorar por uma questão que era tão pouca, pastor Ronaldo. Tão pouca. Mas para eles era muito. Muito. E a bondade de Deus sendo manifesta. Há pessoas orando, pedindo um milagre a Deus, e talvez este milagre é uma palavra que você tenha.
Nós somos instrumentos de milagres para as pessoas. Eu estou vendo a hora aqui, eu vou dizer uma coisa. Olha, eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu queria fechar esse estudo de amabilidade e bondade com um exemplo bíblico. Quem demonstrou bondade? Eu queria fechar. Deus trouxe para mim um milagre na vida de Naamã. Olha só. Olha quantas pessoas demonstraram amor e bondade para Naamã. Quantas pessoas tiveram amabilidade por Naamã? Primeiro, uma escrava de outra terra. Ela poderia estar lá com raiva, porque ele me trouxe para cá. Eu estou longe da minha família, longe da minha terra, longe do meu Deus, jovem Jorginho, a paz do Senhor. Eu estou longe de tudo, de tudo. Eu não vou falar nada. Mas olha a bondade. Ele não merece. Mas olha a bondade, pastor Ronaldo. Incrível. Aquela menina tem uma bondade e fala, eu sei aonde você pode ser curado. Isso é bondade. Eu sei de algo e não escondo de você. Eu tenho a cura e você está doente. Eu sei como te orientar. Eu não lhe nego. Ela não podia fazer, mas sabia quem podia. Ela não ficou calada. Isto é ser amável. Isto é ser bondoso. O rei da Síria podia falar, rapaz, tenta alguém aqui. Mas ele assina a carta. Fala, eu vou te ajudar. Isto é ser amável. O rei fala, eu estou mandando mensageiro na tua frente, rapaz. Pode ir lá. Isto é ser bondoso. Eu fiquei pensando, Naamã, quando não quis ir para o Jordão, acho que tem mais 2 minutos aí, Naamã não quis ir para o Jordão. Aí um servo bondoso, amável, fala, meu senhor, se ele tivesse te pedindo tanta coisa, meu senhor, um servo amável, olha o milagre. Quando eu fiquei lendo esse texto, vendo com o fruto do Espírito, a minha alma estava assim, transcendendo de alegria. Por quê? Porque quando a bondade, quando a benignidade, quando a amabilidade é um ambiente para milagre, pastor Ronaldo. É verdade. É um ambiente para milagre. Naamã poderia ter ido embora sem a cura, mas um servo, olha que coisa bonita, foi amável com seu senhor, foi bondoso, soube falar, soube colocar as palavras, usou de bondade e amor. E Naamã recebeu o milagre. E a gente está falando de Naamã até hoje. E o servo a gente não sabe nem o nome. É verdade. É verdade. Ó, o servo, o rei você sabe por questões históricas, mas não está escrito. Mas o servo e a menina, ninguém sabe o nome. Porque quem usa de bondade, Jesus fala, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quem é bondoso, quem é amável, não toca a trombeta. Ele simplesmente se coloca, né, e o Espírito de Deus age de uma forma maravilhosa. Uma parte da qualidade do fruto do Espírito maravilhosa que nós precisamos. A amabilidade, a gentileza, a forma de falar. A amabilidade ela é muito ligada, não dá mais para falar sobre isso, mas no entendimento do outro, que alguns hoje chamam de empatia. Deus nos ama porque Ele nos conhece. É impossível você amar algo que você não conhece. Você só ama o que conhece. A falta de amabilidade é a falta de conhecimento do outro. Porque ele não ama, porque ele não conhece a história, não sabe o que passou. Quantos de nós já tivemos posições erradas sobre pessoas, pensamentos errados sobre alguém, conclusões equivocadas a respeito de alguém, que quando sentou conosco e contou a sua história, nós nos derramamos. Nós falamos, nossa, quanto eu pensei errado a respeito dele, porque eu não o conhecia profundamente. A falta de amabilidade e bondade é a falta de conhecimento profundo a respeito do outro. Quando a gente se conhece um ao outro, e você sabe das marcas, das feridas e do que passou, a demonstração deste fruto do Espírito em nós, ela é manifesta.
Concluo com Paulo falando aos Colossenses, que ele diz para os crentes em Colossos: revesti, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, de benignidade, de mansidão e de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, assim como Cristo fez, façais vós também. Como Cristo fez. Boa essa Colossenses palavra. capítulo 3, versículo 12 e 13. Amém. Amém, meu pastor. Deus continue te abençoando. Deus continue te usando. Que o nome do Senhor continue sendo usado e através da sua vida, honrado através da sua vida. Que Deus abençoe o Senhor, a sua família. E dizer ao pessoal que se Deus não voltar, terça-feira estaremos aqui falando sobre mansidão, domínio próprio. Amém. Estaremos aqui em nome de Jesus. Eu agradeço, Se Deus, viu? Eu agradeço Deus quiser. coração. O Senhor sempre está disponível. É um amigo mesmo, de verdade. E agradeço a Deus pela sua vida, pastor. Agradeço de verdade a Deus pela Pastor sua Ronaldo, vida. você é um grande irmão, um grande amigo. Agradeço a participação dos irmãos. A irmã Elaine até compartilhou também aqui uma experiência, o testemunho dela, né, sobre essa questão da bondade, da amabilidade. Deus continue abençoando ela em nome de Jesus. Né, e estar com você aqui, a gente está aprendendo, revendo. Esses momentos são muito agradáveis de nós aprendermos e revermos. Estou aprendendo Estamos muito mesmo. Que o Espírito de Deus nos ajude. É o que eu peço a Ele, para que a gente possa estar frutificando as vidas, nas famílias, tirando todo esses espíritos mesmos, né, que tem de raiva, cólera, famílias que se separam, irmãos que não se falam, pessoas com brigas a tempo, carregando dentro de si o jugo que não é para ser carregado. Que o Espírito de Deus ajude a cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Forte abraço, viu? Fica com Abraço. Deus. Deus abençoe. Pessoal, só para finalizar, que nós já estamos aqui no final da live, pedir a vocês que quinta-feira vai ser o último live que nós vamos fazer sobre como fazer e manter amigos. Então, não percam, quinta-feira, nós vamos terminar esse assunto. Chame amigos, alguém da família para assistir conosco essa live, que creio que continuar sendo uma bênção. Quero agradecer a presença de todos, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, que Deus possa continuar uma semana de paz, que Deus possa dar um sono reparador a todos. E lembre-se, seja amável, seja bondoso com as pessoas, porque você só tem a ganhar com Deus. Não vá fazer nada querendo nada em troca, tá bom? O amor é você se doar sem querer nada em troca. Então, até quinta-feira, às 21 horas, na live Como Fazer e Manter Amigos, em nome de Jesus. A paz a todos e fique com Deus.